Amados irmãos, sejamos mais uma vez bem-vindos a esta sessão, que é uma sessão, mais uma vez, muito interessante. Jesus vai predizer a negação de Pedro. Muito boa essa sessão, gente. Vai ser muito importante para a gente. Mais uma vez, antes de entrar na leitura, olha só para essa passagem. Vê que essa passagem é aquela que o Thomas e Gandhi traz aqui antes da sessão, que é a discussão entre os discípulos acerca da grandeza, que seria o tópico 5 da nossa divisão, sendo que Jesus predizendo a negação de Pedro pela primeira vez seria o tópico 6. E ainda mais, aqui antes da discussão seria o tópico 4, que seria a ceia propriamente dita. Olha para cá, meus irmãos, olha para cá. Deixa eu ver aqui a câmera, puxando, vamos colocar aqui a câmera para facilitar. E, meus irmãos, nós vimos que o tópico 5 é a discórdia dos discípulos. Tópico 4 foi a ceia propriamente dita, que a gente já estudou. Tópico 5, que foi a briga entre os discípulos, a gente já estudou logo na sessão que tratava do início da ceia, então estudamos o tópico 1 junto com o tópico 5. Depois estudamos a sessão que trata a respeito do tópico 2, da etapa 2, na nossa sequência cronológica. Depois estudamos a sessão que tratou sobre a etapa 3 da nossa ordem cronológica, que foi a identificação de Judas traindo. Estudamos a sessão que tratou da ceia propriamente dita, que é a sessão 148, que trata da etapa 4, isso aqui. Isso aqui já foi estudado, que a 5 está aqui, discussão entre os discípulos. 4, logo acima da 5, 5, discussão entre os discípulos. E agora nós vamos estudar a etapa 6, meus irmãos, da nossa ordem cronológica da Santa Ceia do Senhor, que aconteceu, tudo isso aconteceu na quinta-feira à noite, na quinta-feira que Jesus seria traído. Lembrando que na sexta de manhã Jesus estaria sendo crucificado. Logo no outro dia, pela manhã, Jesus estaria sendo crucificado, meus irmãos. Então, isso é o que está acontecendo. Aqui a gente precisa prestar atenção num detalhe importante. Nós já vimos que a predição da negação de Pedro não ocorreu só uma vez, provavelmente. Estamos estudando, adotando as duas predições da negação de Pedro. Então, houve um aqui na sequência 6. Depois da sequência 6, vai haver a sequência 7, que são os discursos e orações. Os discursos de despedida ou discursos de adeus, lá no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, sendo que o próprio capítulo 17 já é a oração sacerdotal de Cristo, para depois eles saírem para o jardim, para depois haver novamente uma segunda predição da negação de Pedro. É isso que a gente está adotando pelos estudos que a gente já executou aqui, tá, meus irmãos? Então são duas. Tá, professor, vai ser a predição da negação de Pedro. Jesus vai dizer para Pedro que ele vai negar Jesus 3 vezes na sequência 6 e na sequência 9. Entendi. E daí? E daí, meus irmãos, que nessa sessão que a gente vai ver, que é a sessão 147, está os dois escritos. Então, aqui está dizendo que Jesus vai falar para Pedro que Pedro ia negá-lo 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes, como a gente vai ler em Marcos. Mas também vai estar escrito a predição que fala aqui Mateus, Marcos e Lucas, junto com a de João. A de João seria a primeira predição, a de Lucas está invertida, a gente vai ver inversões acontecendo em Lucas aqui também, enquanto que Mateus e Marcos, eles vão tratar das predições que acontecerão num segundo momento, meus irmãos. Então foram duas predições, isso é coisa que pode acabar confundindo a gente. Então vamos tratar a respeito aqui, tá, meus irmãos? Vamos lá, vamos começar a nossa leitura então. João 13, 31 a 36. Diz bem assim, meus irmãos. Jerusalém na sala do andar superior ainda. Depois que Judas saiu, Jesus disse. E se Judas saiu, Jesus falou agora. Agora o Filho do Homem é glorificado e Jesus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Judas tinha saído. Jesus sabia que agora ele ia ser traído e ele disse, agora vai ser o momento que eu vou ser entregue, né? Judas saiu, a gente viu na parte da identificação do traidor. Sempre a gente vai estar com isso aqui em mente, tá, meus irmãos? A identificação do traidor teve a ceia propriamente dita, só que depois da identificação do traidor em João, ele já vem direto para a predição da negação. Então a gente precisa ter sempre essa sequência em mente.
Olha só, meus irmãos. Aqui, deixa eu ver a posição da câmera, tá no meio, né? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Ainda continua, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Lembrem-se, meus irmãos, lembremos. Pela ordem que a gente já estudou, já houve a discussão entre os discípulos. E eles estavam brigando para ver quem era o maior e Jesus tentou apaziguar. Estava todo mundo de cabeça quente. Já tinha saído o traidor, Jesus estava angustiado, preocupado. Tinha dado a lição para os discípulos que era para ser mais humilde, não adiantou foi de nada. Jesus provavelmente tinha que estar com a paciência gigante ali naquele momento. Os discípulos brigando para ver quem era o melhor, todo mundo de cabeça quente. Esse era o cenário que estava acontecendo, tá? Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E aí segue a sequência. Olha só, gente. Mateus e Marcos têm essa letra B. O comentário da letra B vai dizer que Mateus e Marcos vai acontecer a segunda predição da negação de Pedro, tá? Vamos ler nessa sessão? Vamos. Mas a gente vai deixar para ler eles dois ao final. Vamos ler Lucas e João, que é a predição desse momento. Jesus respondeu: Para onde eu vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E aqui está Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás foi pedir isso a Deus, né? Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Interessante, né, gente? Ele não orou negando, não, viu? Ele não orou dizendo assim, não deixa, Senhor. Ele orou dizendo que a fé não desfaleça. Pode ser subentendido aqui que houve essa permissão a partir de Deus. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Professor, quando você se converter, meus irmãos, quando você se converter, vamos ler essa passagem e a gente trata depois a respeito. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo à prisão e para a morte. Jesus respondeu: Lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará que me conhece. E aqui fecha a passagem de Lucas, aquela parte, e continua a outra parte aqui dizendo. Então, deixa eu colocar a câmera aqui do lado esquerdo, meus irmãos. Então Jesus lhe perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem? Não, gente, vamos ler logo a parte de João. A gente lê essa parte de Lucas, vamos ler a parte de João. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Jesus lhe perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Meus irmãos, vamos comentar a respeito disso aqui. Primeiro, questão de espada, né? Espada, eles usavam espada, sim, era um instrumento de defesa deles. Instrumento de defesa deles. Isso aqui é uma questão amplamente debatida, mas eles tinham sim. Isso aqui a gente não vai entrar a respeito, gente, que isso é longa discussão, mas já deixa a pauta para os senhores aqui, para quem quiser se aprofundar nos comentários bíblicos, ou estudar, ou até mesmo debater isso posteriormente a respeito, tá? Mas vamos ver aqui essa situação. Olha o que estava acontecendo ainda lá na sala no andar superior. Os discípulos tinham brigado para ver quem era o maior. Cenário, viu, gente? Os discípulos tinham brigado para ver quem era o maior. Pedro era o cabeça, mas estava se sentindo afrontado pelos outros, estava todo mundo de cabeça quente.
Aí Jesus disse: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco, vocês vão me procurar, vocês não podem ir para lá, vocês não podem. Eu vou dar um novo mandamento para vocês: amem-se, amem-se uns aos outros. Para onde eu vou, vocês não vão. Não adianta vocês ficarem brigando aí para ver quem é o melhor. Amem uns aos outros. Com isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês ficarem nessa briga aí, vão dizer: esses aí são os discípulos de Jesus. São igual o povo romano. Estão reclamando do romano, que é inimigo. E estão brigando do mesmo jeito, ou pior, pelo menos o exército romano é organizado para vencer guerra, né? Eles precisariam disso, pelo menos. Há ressalvas, professor. Claro, sempre há ressalvas aí de desorganizações que acontecem em qualquer instituição. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas Jesus estava dizendo isso para eles: amem-se uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Meus irmãos, isso já cai de carapuça para mim, né? Eu digo que sou discípulo de Jesus, mas não penso duas vezes antes de meter a espada no meu irmão com a minha língua. Antes de criticar, antes de falar mal, antes de torcer para dar errado. E estou dizendo ser discípulo de Jesus. Pelo que essa passagem está dizendo, não faz sentido, não. Todos saberão que vocês serão meus discípulos se amarem uns aos outros. A gente precisa saber agir com os nossos irmãos para ser considerado discípulo do Senhor. Pedro foi que perguntou, né? Senhor, para onde é que o senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir agora. Jesus já tinha dito: para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus repetiu: vocês não podem seguir agora. Vocês vão seguir mais tarde. Vocês não... Relaxa, Pedro. Relaxa, Pedro. Aí Pedro estava lá, só Jesus sabe como, né? E os discípulos. Vocês não vão seguir. Aí Simão, e ele chegou para Pedro e disse, né? Simão, Simão, Simão. Gente, olha o contexto. E Jesus tinha dito para todos, já que todos iam se escandalizar, as ovelhas seriam dispersas, ele estaria falando isso, repetindo isso quando ele estivesse no caminho do jardim de Getsemane também. A gente vai ler inclusive agora. Mas o contexto era esse. Aí ele chegou e disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Simão, Simão, vamos falar aqui nas nossas palavras, meus irmãos. Simão, vigia. Simão, baixa a tua bola, meu irmão. Permitam usar essa linguagem mais usual, tá, meus irmãos? Para a gente tentar trazer a realidade mesmo que estava acontecendo. Baixa a tua bola, meu irmão. Você tá achando o quê? Você é o cara? É? Satanás pediu para mexer com vocês. Eu é quem orei ao Pai para que a sua fé não se desfaleça. Fica de olho, meu irmão. Vem, vou utilizar essa expressão, meus irmãos. Vem chumbo grosso para cima de você, esse irmão. Você não aguenta, não. Você tem os seus limites, você tem as suas fraquezas. Simão, se orienta, meu irmão. Quando você se converter, porque você não é convertido, fortaleça os seus irmãos, Simão, quando você se converter. Eita, meu Deus do céu. Simão não era convertido. Simão amava Jesus, amava. Simão esteve com Jesus, esteve, fez milagre, viu Jesus fazendo milagre, sabia que Jesus era o filho de Deus, sabia, mas ele estava amando mais ele mesmo, estava provando. Por isso, mais uma vez, gente, o que a gente fala, Jesus falou: quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Não tem como seguir a Jesus sem primeiro negar-se a si mesmo. O cara pode ser crente, convertido, 30 anos, tocar na igreja, ser diácono, presbítero, líder do grupo dos homens, líder do grupo das mulheres, ser líder do círculo de oração. Se não negar a si mesmo, não tem como servir a Jesus, porque na hora de fazer a sua vontade ou a vontade de Jesus, ele vai fazer a sua própria vontade. Então, Simão não era convertido? Não. Segundo Jesus, não. Filho, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí, o que é que a gente imagina que Simão faz? Senhor, por favor, me perdoe. Errei, Jesus, vacilei. Estou errado, me perdoe. Eu preciso fazer as coisas corretas. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e a morte. Ô, Simão, Jesus acabou de dizer: rapaz, se oriente, o diabo pediu para se andar com você. Eu orei para que sua fé não desfalecesse. Aí Pedro disse: eu estou pronto, sim, para ir contigo para a prisão e a morte. Quando a gente vê isso aí nas passagens, a gente vê assim, né, gente? Mais uma vez, né? Ó, Senhor, te eu daria a minha vida.
Estou pronto, Senhor, para ir contigo à prisão e à morte. Ele, Pedro, amado. Não, meus queridos. Foi assim não. Olha o contexto que o Pedro está falando aí. Pedro estava dizendo assim: eu estou pronto sim, eu estou pronto sim. E Jesus dizendo: Pedro, Pedro, Simão, Simão. Olha aqui, gente, o que ele falou: ó, Simão, Simão. Olha o tom aqui. Simão, Simão, Pedro, 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 meu filho. Satanás pediu para mexer com vocês. Se orienta, Pedro. Satanás pediu para mexer com vocês, para peneirá-los como trigo, meu amigo. Você tem ideia do que pode vir para cima de você? Fui eu quem orei. Eu orei por você, Simão. Se não fosse eu orando por você, você estava frito. Eu orei para que a sua fé não desfaleça. Agora, quando você se converter, porque como eu orei por você, irmão, para que sua fé não desfaleça, sua fé não vai desfalecer. Mas não é porque você é o cara, não é porque eu orei por você. Então, como a sua fé não vai se desfalecer, você vai se converter um dia, você precisa se converter. Eu orei por você, filho. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, rapaz. Você devia estar ajudando e não estar dificultando as coisas. Aí Pedro pega e diz, né? Eu tô pronto para ir contigo, eu pra ir contigo até a prisão e a morte. Beleza. Os discípulos estavam brigando. Jesus disse tudo, eles estavam aqui, ó, insuflados. Jesus baixou tudinho. Baixa a bola. Aí Pedro subiu. Aí Jesus baixou a bola de Pedro. Pedro, Pedro, só orienta. Volta pro teu lugar, Pedro. Se converte. Se não fosse minha oração, tu não ia se converter. Fortalece os teus irmãos, Pedro. Teus irmãos precisam de tu. Aí Pedro volta pro lugar dele. Tô pronto. Aí Jesus vai fazer uma pior agora. Ele vai pegar Pedro e botar abaixo dos outros. Pedro não estava adiantando botar Jesus ali embaixo no nível dos outros. Ele diz: beleza, Pedro. Tá certo, você é o cara, você tá pronto? Eu vou lhe dizer uma. Você vai me negar. Ficou Pedro lá embaixo. Entendeu, gente? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que era para acontecer? Pedro enxergar que estava cada vez pior para ele. Era o mestre quem estava falando o que aconteceu. Todas as vezes que Jesus falava, acontecia. Não foi Jesus quem predisse lá no sermão escatológico de Jesus, lá naquela terça-feira que a gente viu, que ele falou naquela terça-feira o futuro, disse tudo o que ia acontecer. Jesus estava dizendo o que ia acontecer para Pedro. E aqui a gente parte para João, porque Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, Jesus precisou colocar Pedro mais embaixo, meus irmãos. Todos estavam exaltados, Jesus desceu todo mundo. Pedro continuou se exaltando, Jesus desceu Pedro para o lugar dele. Pedro continuou se exaltando, Jesus desceu mais ainda. Mais. E meus irmãos, e agora? E agora a gente vai seguir. Essa parte que a gente está vendo é a parte do tópico 6, que é esse tópico 6 aqui, meus irmãos, da predição, da negação de Pedro. Inclusive, amados irmãos, a gente precisa prestar atenção em um detalhe nessa tabela. É até um pequeno erro que está aqui. Está tudo bonitinho, só que essa predição que acontece aqui em Lucas não é aqui paralelo com Mateus e Marcos, tá? Ela deveria estar aqui em cima, foi algum equívoco nosso do lado da de João. Olha para cá. Por quê, professor? Porque a gente está vendo que Lucas aqui, olha, está aqui paralelo com João, tá, meus irmãos? Nessa parte daqui, segundo o Thomas e Gundry, né? Ele está falando tudo isso aqui antes, ainda lá na sala, lá em cima, na sala do primeiro andar. Então, Mateus e Marcos, essa parte de Mateus e Marcos, é aqui que vem para a predição de Mateus e Marcos, é que vem a predição número 9, tá, meus irmãos? Isso não vai fazer diferença nenhuma para a gente. É que a gente sabe que a primeira predição que Lucas tratou e que João tratou, que é a predição da sequência número 6,
Foi antes dos discursos e das orações que aconteceram aqui, olha, em Jerusalém, na sala do andar superior, tá? Essas foram as predições. Depois disso, vai ter discurso e orações, que vai ser nossas próximas leituras, nossas próximas sessões serão essas. Depois vai ter a saída para o jardim, e depois vai ter a segunda predição da negação de Pedro, que tratam Mateus e Marcos. E, meus irmãos, isso a gente vai ler agora, tá? A gente vai ler agora. É até interessante que a gente leia agora mesmo, não só porque está na sessão aí, mas porque a gente já aproveita o embalo e vê como é que eles iriam estar depois ainda. Resultado, depois disso que a gente viu, teve os discursos e as orações, Jesus se despede deles, ora por eles, eles saem para o jardim, a gente vai ver que eles cantaram louvores, iam sair cantando, de repente chegou o momento 9, em que eles continuam essa discussão, e aqui a gente vai mudar para cá. Eles continuam essa discussão, está aqui em Mateus 26, a partir do versículo 31, Marcos 14, a partir do versículo 27, e Mateus diz bem assim: então Jesus lhe disse, isso depois, gente, já indo para o jardim, isso já lá fora. Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, profecia lá de Zacarias 13:7. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu tenho uma ligeira impressão de que Pedro não tinha ainda se acalmado, nem muito menos dado ouvido a Jesus. Jesus colocou Pedro no lugar dele, disse que Pedro ia negá-lo, mas ele continua aí levantando voz e dizendo que ele não vai fazer isso porque ele é o cara. Está levantando voz contra o próprio Senhor Jesus. Eu sou melhor sim que os outros, eu sou melhor sim, o orgulho e a soberba de Pedro aqui parece que estavam fora de limite. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus. Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, olha gente, ele ainda continuou dizendo, lembra que Jesus pegou Pedro e colocou Pedro mais embaixo que os outros? E aí? O que é que Pedro fez? Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Gente, olha o que estava acontecendo aqui. Jesus falou, Jesus já tinha dito tudo isso. Aí, Jesus, que momento cansativo para o Senhor Jesus. O cabeça da igreja dele, que era o que mais deveria estar obedecendo, era o que mais estava batendo de frente com o mestre. O mestre disse que ele ia cantar, profetizou. Ele sabia que as profecias de Jesus eram todas verídicas, mas mesmo assim ele estava tão cheio de si, tão cheio do eu, que ele rebateu. E disse, mesmo que seja preciso eu morra, eu nunca te negarei. Ele negou Jesus. Jesus disse, você vai fazer isso? Ele disse, não, eu não vou. Jesus disse, você vai. Ele disse, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, não vou. Então ele quis ter, peitou Jesus. Quis ter razão para cima de Jesus. Pior, ele não era o cabeça, né? Olha o que ele fez com os outros. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, sim, 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 disseram o mesmo, saíram dizendo o mesmo. Gente, olha para aí, o poder da influência, e nesse caso da má influência. Ou a gente acha que quando a gente falha, a falha fica só para a gente mesmo? Ou será que os filhos acabam não observando a falha? Os colegas, colega de trabalho, colega da escola, colega da igreja, gente da igreja que tem a fé mais fraca. Hein, meus irmãos? A gente precisa ter muita cautela, porque toda vez que a gente chega ao ponto de falhar, principalmente no momento desse que Jesus deixa claro que deseja da gente, que a gente começa a peitar Jesus, não tem outra palavra para isso, essa é a palavra certa mesmo, a bater de frente com o Senhor Jesus, a gente faz um erro considerável e ainda, por tabela, acaba levando outras pessoas para errar junto. Estamos trabalhando contra o reino de Deus. E o inimigo das nossas almas triunfando em cima da nossa vida, dizendo: olha, Deus, olha aí, tá trabalhando para mim, olha, não é o teu servo? Tá trabalhando para mim. Muito bom, tô gostando do trabalho aí do teu servo. Ele é meu. Oh, meus irmãos. Professor, mas era discípulo de Jesus? Era. Mas esse cara parecia que não era convertido, não. Sim, realmente, tem razão. Não estava convertido mesmo, não. Tanto que Jesus disse: quando você se converter, filho, você vai se converter porque eu orei para que a sua fé não desfalecesse. Se não fosse isso, eu orei. O diabo pediu para se apeneirar como trigo, e eu orei para que sua fé não desfalecesse. Já que eu orei, você vai se converter. Quando você se converter, converta teus irmãos.
Esse é o cenário, meu irmão. É o cenário. A situação estava crítica, pesada para cima deles. Marcos, que é praticamente a mesma coisa, ele vai dizer bem assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei para diante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Gente, aqui é um momento em todas as passagens que pela primeira vez a gente vê Marcos citando esse fato de mais específico. Marcos disse bem assim, como a gente já tinha dito antes, né? Pedro, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três vezes. Vê que ele é mais completo que os demais. Para aquela cultura lá, a vigília do canto do galo era a terceira das quatro vigílias. Lembrando que vigília da noite no Novo Testamento era a vigília adotada pelos romanos. Das 6 da noite às 6 da manhã do dia seguinte, dividida em quatro. Então, 6, 7, 8, 9 da noite até as 9 da noite era a primeira vigília. 10, 11 até meia-noite era a segunda vigília. De meia-noite até 1, 2, 3 da manhã era a terceira vigília. E de 3 às 4, 5, 6 da manhã era a quarta vigília. De 3 às 6 da manhã era a quarta vigília. Foi na quarta vigília da noite que Jesus apareceu andando por cima das águas para os discípulos lá no Mar da Galileia, que eles ficaram assustados, pensaram que era um fantasma. Imagine, 3 e pouco da madrugada, 4 e pouco da madrugada, um homem andando por cima das águas no meio de uma tempestade que eles estavam a noite toda. Então foi na quarta vigília da noite. Eles tinham o costume, inclusive está nesse comentário mesmo. Vamos aproveitar apenas aproveitar aqui e descer nesse comentário na letra C. Olha o comentário aqui da letra C, gente, que ele diz. Ele diz bem assim: a terceira das quatro vigílias da noite, que é essa que é de meia-noite até 3 da manhã, era chamada de cantar do galo. O galo cantava no início desse período e novamente perto do fim dessa vigília. No relato de Marcos, Jesus se refere ao segundo cantar como a algo bem específico. Mateus e Lucas e João registram uma reiteração da predição dele em termos mais gerais, ou seja, eles se referem somente a um cantar, o segundo, que era o mais conhecido dos dois. Antes da manhã seguinte, Pedro negaria o seu Senhor 3 vezes. Então, essa vigília é chamada a vigília do cantar do galo, como ele diz aqui, e os demais que não citaram 2 vezes só citaram o que o galo cante porque citaram o principal, que é o que faria sentido e pronto, né? Que é o cantar mais específico, mais conhecido dos dois, como aqui diz. Mas Marcos acabou sendo mais específico, né? Marcos disse antes que o galo cante 2 vezes. Cantou a primeira e depois cantou a segunda, que ele falou que era no final da vigília. Ele era no final da vigília, perto do fim dessa vigília. Mas o que tudo isso quer dizer é que antes da manhã seguinte, Pedro negaria o seu Senhor 3 vezes, né? Pedro, você vai me negar, meu filho. O sinal que eu vou dar para você é um galo cantando. Mas a questão é que você vai me negar. Aí Marcos, é interessante esse detalhe. Marcos diz, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, tá, gente? Essa é a diferença do que Marcos fala ali para Mateus. Mas Pedro insistia ainda mais. Em outras versões diz, mas Pedro dizia com ainda mais veemência. Meus irmãos, houve um professor francês que foi ministrar uma palestra lá em Pernambuco. Eu tive a oportunidade de estar lá com alguns pastores irmãos. Ele falava português, né? Graças a Deus. Se fosse em francês, eu não teria entendido nada, naturalmente. No meu caso, que não falo francês, naturalmente. Então, ele estava explicando lá pra gente, e ele falou que quando a Bíblia fala com ainda mais veemência, significa que ele estava falando com termos pesados, ou seja, provavelmente Pedro estava falando palavrão aí. Então, considerando isso, comentários bíblicos naturalmente podem enriquecer isso para a gente, né? Mas provavelmente Pedro estava falando de maneira. Vamos utilizar uma palavra bem simples, né? De maneira áspera. Tá, meus irmãos? De maneira áspera. Aí para a gente entender como é que estava o clima da situação aqui. Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Gente, que guerra. Jesus, que guerra, meu Deus.
Que briga, Jesus. Jesus indo pro jardim para ser traído. Para ser traído, meu Deus. Era para as pessoas estarem juntas ali consolando a Jesus em uma guerra dessa. Olha aí, ó. O cabeça da igreja, né? Sobre quem Jesus ia edificar a igreja. O pior de todos. Ainda levou os outros, sim, para o mau caminho, porque todo mundo dizia o mesmo. Conduziu, sim, todo mundo, viu, para o mau caminho. Tá aí os discípulos. Um já tinha saído para trair, todo mundo se dispersando, como Jesus falou. Todos vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito que a ovelha vai ser pega e todo mundo vai se dispersar. O cabeça da igreja, que quando se convertesse deveria fortalecer os irmãos, estava levando os irmãos, estava fortalecendo na violência, só né? Na arrogância, na soberba, porque olha o que o povo estava tudo seguindo, todo mundo dizendo mesmo, no momento que Jesus ia ser traído. Vamos olhar com um olhar humano, missão falida, fracassada, deu tudo errado. Não dá mais tempo de Jesus ensinar aquilo que em 3 anos e meio, vamos botar 3 e meio, tá, meus irmãos? Ele estava tentando ensinar, e agora chegou nesse momento, ele estava no Getsemane, no jardim onde ele ia ser traído, não dava mais tempo, naquela hora da noite ali, dele ensinar os discípulos daquele... Acabou, perdeu. Claro, lógico. O trabalhar do Espírito Santo de Deus é majestoso e magnífico. Pedro se arrependeu, a gente vai ver isso lá na frente, e vai chorar amargamente. Eu vou falar cenas de capítulos futuros, aproveitando a oportunidade, e vai chorar amargamente. Pedro vai reconhecer que ele não é nada, que ele é falho, que ele é pecador, graças à oração de Jesus Cristo para que a fé dele não se desfalecesse. Quando ele chora amargamente, que ele reconhece o quão falho ele é, o quão nada ele é, o quão indigno ele é de estar na presença do Senhor, aí sim, o coração dele se limpa de toda aquela soberba e Pedro converte a Jesus. Lá na frente ele vai estar confessando a Jesus, né? Quando na beira do mar da Galileia, os 7 estão lá, Jesus disse, joga do outro lado. João reconheceu que era Jesus, ele disse ao mestre. Pedro estava a quase 100 metros de distância da água no barco, 90 metros pulou na água. Chegou lá, Jesus disse, Pedro, você me ama? Você fileis-me? Você agapas-me? Sim, senhor, tu sabe que eu filo, sei, a gente vai estudar isso lá na frente, viu, gente? Pedro, você me ama? Foram duas perguntas iguais e uma terceira diferente, por causa do verbo amar no grego, do agapas-me e fileis-me, e filose. A gente vai ver isso aí lá na frente, são detalhes interessantes, na verdade, né? Eu ia dizer detalhe pequeno, mas não é detalhe interessante que a gente vai ver lá na frente. Mas, enfim, ele diz assim, Pedro, tu me ama? Sim, senhor, tu sabe que eu me amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama. Você me ama? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, filho. Pedro, você me ama. Tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Aí Pedro vai confessar Jesus. Aproveitando a oportunidade, gente, as duas primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta assim, Pedro, você agapas mim? Agapas é amar com amor ágape. Amor ágape é aquele que daria a própria vida. Pedro, você daria sua vida por mim? Opa! Pedro acabou de dizer que daria a vida dele. Por ti eu daria a minha vida, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Pedro negou. Quando Jesus disse, Pedro, você agapa a mim? Pedro diz, opa, como é, senhor? Tá falando sério ou tá de brincadeira? Vamos utilizar essa expressão, tá, gente? O senhor tá perguntando se eu agapo, se eu te amo como ágape, se eu seria capaz de te dar a minha vida, Senhor? Fala sério. Eu mal tenho coragem de olhar para o Senhor aqui. Eu te neguei, Jesus. Eu te neguei. Eu disse que daria minha vida por ti, iria para a prisão e para a morte, mas eu fui um covarde. Eu te neguei como o Senhor predisse. Quem sou eu para abrir minha boca de novo e dizer que eu daria minha vida por ti? Eu não deveria nem estar aqui falando com o Senhor. O Senhor está me ouvindo aqui por causa da tua misericórdia. Quem sou eu? Senhor, eu te amo, mas eu te amo com amor totalmente limitado, Jesus. Sim, tu sabes, Senhor, eu filo, amor filos, de filia. Filia é um amor de amigo, né? Um amigo ama o outro, eu amo meu amigo, eu filo, meu amigo. Então, a gente sabe que o amor no grego tem vários tipos, aqueles 4 principais são ágape, eros, storge e filos. A gente não vai tratar nisso agora. Tomaria aula com uma coisa que não seria interessante tratar dos 4 agora, tá? Mas essa passagem de Pedro vale. Aí Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você agapa a mim? Você agapas a mim? Você me ama como ágape? Pedro, você daria sua vida por mim? Ah, Jesus, de novo, Senhor. É como se fosse assim, tá louco, meu Deus. Tô usando a expressão, tá, gente? Meu Deus, oxi. De maneira alguma.
Eu não estou louco de dizer que eu agapo você. Eu sou maluco? Eu neguei Jesus. Senhor, tu sabes que eu filou. Sei, eu não daria minha vida por ti. Jesus não daria, não. Aí Jesus disse, beleza. Cuide das minhas ovelhas, filho. Cuide das minhas ovelhas. Olha a missão que eu te dei. Recupera. Tá tudo disperso aí, ó. Tá tudo disperso, Pedro. Cadê minhas ovelhas? Você não é a cabeça deles? Por que que você abandonou, filhão? Senhor, eu te neguei, eu sei. Senhor, eu errei, eu fui covarde sim, filho. Você me ama, você agapa a mim? Não, Senhor, agapa não, mas eu filo você sim. Cuide das minhas ovelhas, filho. Senhor, mas eu, Pedro, não estou perguntando de você. Eu estou dizendo a você que cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus diz bem assim, Pedro, é como se ele dissesse, tá bom, eu entendi que você não agapas mim. Entendi. Que você entende que você é falho, fraco, limitado e que você não pode abrir a boca e enxuflar o peito para dizer que consegue algo. Mas dentro dos seus limites, dentro das circunstâncias, você ainda assim escolhe. Pedro, dentro da sua possibilidade, dentro das suas limitações, dentro da sua fraqueza, ainda assim, no poder de decisão que você tem, na liberdade que você tem agora, você fileis-me, você ama a mim, você fileis-me, me ama como filhos mais do que este daí. Se fosse para escolher agora, você escolheria a mim mais do que a isso. Pedro, você fileis-me mais do que isso. Quando Pedro ouve essa pergunta, ele entende, opa, eu vou ter que estar fazendo a confissão agora. A partir desse momento eu não sou mais meu, sou de Jesus. Aí Pedro se entristeceu. Aí ele se entristeceu. Muita gente prega assim, né? Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou 3 vezes e foi 3 vezes que Pedro negou Jesus. Foram perguntas diferentes, na verdade. Aí Pedro disse, sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu filou. Sei. Ok, Pedro, você me confessou. Se converteu, Pedro. Aceitou Jesus como Salvador, vamos ter essa expressão. Vem para cá, pescador de homens. Cuide das minhas ovelhas, pescador de homens. Não me importo com o seu passado, meu filho, esqueço. Agora eu estou riscando o seu passado. Agora eu quero olhar para o seu futuro. Cuide das minhas ovelhas. E aí, meus irmãos, o homem convertido a Jesus, vazio de si mesmo, cheio do Espírito Santo, na primeira pregação foram 3.000. 3.000 almas para Jesus. É um homem que olhava para o paralítico e dizia: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te digo, levante-se e ande. Era o homem que depois as pessoas precisavam estar andando à sombra dele ou com utensílios para que fossem curadas, porque já não era mais o Pedro cheio de si que consegue fazer as coisas. Agora era o Espírito Santo de Deus. E foi esse homem que, sim, deu a vida por Jesus. Ele não disse que ele não era capaz, realmente reconheceu, mas acabou dando. Acabou dando não porque ele era o cara, mas acabou dando por misericórdia do Senhor. No momento exato ele disse: Sim, Jesus, eu vou dar a minha vida por ti. Mas quando ele fez isso, meus irmãos, já estava tratado. Ele já não se achava mais o cara. Essa é a história de Pedro com Jesus. Essa é a história de Pedro com Jesus. Meus irmãos. Passagem interessantíssima. Quantas das vezes eu tenho agido igual Pedro, né? Ao lado de Jesus, liderando pessoas, conhecendo Jesus, Jesus me realizando promessas, confessando Jesus como Cristo, como aconteceu em Cesarea de Filipe, vendo Jesus fazer milagres, andando por cima das águas junto com ele, mas o meu eu e o meu ego inflados têm atrapalhado de eu me prostrar diante da vontade do Senhor. Preciso questionar minha conversão. Descer o pó no chão, chorar amargamente diante de Jesus e dizer: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Eu não sou digno nem de estar diante da tua presença. Eu sou digno que o Senhor esteja de costas para mim, soberano Deus. O Senhor deveria estar de costas para mim, Senhor, porque eu sou uma mera criatura e o Senhor é soberano e glorioso, não precisa de mim. Na verdade, eu sou indigno de estar na tua presença, eu deveria ser consumido imediatamente por estar na tua presença. Mas porque eu arrisco vir na tua presença, Senhor? Porque fora da tua presença não tem jeito mesmo, não dá. Então, se é para morrer na tua presença, é melhor do que morrer fora da tua presença. Já que morrer fora da tua presença é pior,
Eu prefiro arriscar vir à tua presença, ser consumido na tua presença e morrer, mas eu morri na tua presença, poderoso Deus, porque não há outro lugar para eu ir, para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. Preciso de ti, soberano Senhor. Eu sou nada, eu sou falho, eu sou criatura. Senhor, perdoe por todas as vezes que eu errei, por todas as vezes que eu falhei. Instrui-me, meu professor por excelência, Espírito Santo de Deus, meu guia. Ensina-me, Senhor, a seguir os teus caminhos e que minha obediência e a força das minhas palavras e ações venham ser para te agradar e não para te entristecer, Espírito Santo de Deus, como eu tenho feito tantas vezes até hoje. Ensina-me, Senhor, que eu ame os meus irmãos, que eu ore pelos meus inimigos e por quem me persegue. Que eu ame os meus inimigos e ore por quem me persegue, como fala a tua palavra, lá no Sermão do Monte. Soberano, eu não deveria estar aqui na tua presença, mas por tua infinita misericórdia eu te peço permissão para me prostrar diante de ti e te pedir. Recebe-me na tua presença, Senhor. Tenha misericórdia desse servo inútil que está aqui, como fala a palavra de Jesus falou. É o que eu sou, servo inútil. Tua palavra diz, Senhor, que se eu fizesse tudo o que eu precisasse fazer, eu seria considerado servo inútil. Sabe, Senhor, eu estou longe de fazer tudo o que eu deveria fazer, então nem servo inútil eu sou, não sei o que eu sou, Senhor Jesus. Ainda que o Senhor, como nós leremos nas próximas sessões, diga que nós já não somos mais servos, mais amigos, e eu te agradeço por isso, Senhor Jesus, por me trazer a condição de amigo. Eu sei que eu não mereço isso. Eu sei que eu não mereço nem mesmo ser chamado de servo. Senhor, se o Senhor acha graça diante de mim, se eu acho graça aos teus olhos, me recebe, Senhor, nem que seja lá naquele cantinho do teu time, do teu espaço, da tua sala, nem que seja lá. Só para eu não fazer parte, Senhor, de algum lugar que seja longe da tua presença, porque eu dependo da tua presença. Senhor, se não for na tua presença, eu não tenho sentido de existência na face da terra. O Senhor Deus e o Senhor Jesus, soberano Deus, é a razão da minha existência. Não há razão no meu viver se eu não viver na tua presença. Não há razão no meu viver se eu não viver para te servir, soberano Deus. Tenha misericórdia de mim, Jesus. E essa, meus irmãos, é a oração que eu preciso fazer diante do soberano Senhor. Uma oração de humilhação na presença dele. Oração de reconhecimento que eu não sou nada diante dele, de que ele é tudo, e que se eu ainda estou ali vivo, respirando e falando na presença dele, é por misericórdia. É porque ele ainda tem me permitido falar, que ele já podia ter soprado e me consumido na mesma hora. A gente é uma erva, e a flor da erva é como se fosse a glória do homem. Isso está escrito na palavra de Deus. O homem é a erva, e a glória do homem, todo o pompa do homem é a sua flor. Mas a palavra diz que seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de Deus, essa sim, permanece eternamente. Ainda que eu seja, posso ter a maior glória do mundo, maior conta bancária, falar palavras mais bonitas, me vestir não adianta de nada. Seca-se a erva, cai a sua flor. Eu não sou nada diante do Senhor, eu sou apenas uma criatura. Eu preciso reconhecer e confessar isso diante do soberano Deus. E dizer a ele que eu dependo desesperadamente da misericórdia dele em minha vida. Isso, meus irmãos, que nós cristãos desse nosso país deveríamos fazer com urgência. Urgência, a gente precisa descer nos pés do Senhor Jesus, é, nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Ele que somos falhos, não ficar olhando para nossas vantagens, não ficar olhando para alguma boa ação que a gente fez, não ficar olhando para as nossas boas obras e muito menos ficar olhando para os erros dos nossos irmãos. Precisamos nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho sido falho, tenha misericórdia de mim. E fortalecer os nossos irmãos, ajudá-los. Isso é avivamento. Nós desejamos, amados irmãos, nós que tememos a Jesus, desejamos que nós, assim como nossos irmãos que possam estar numa condição parecida com a nossa, caso a gente ainda não tenha se prostrado diante do Senhor Jesus, que nós possamos fazer isso. Nós possamos fazer isso. Que nós possamos fazer isso na presença do Senhor. Amém, amados irmãos.
vamos encerrar esse momento aqui, essa passagem preciosa. Nós estamos encerrando essa sessão para entrar na próxima sessão, 148. A gente também já leu. Então, uma recapitulação final para a gente encerrar. A gente fechou aqui a sessão 147, em que Jesus prediz a negação de Pedro. Vimos logo as duas predições, tá? Vimos a predição. Toda vez que vim para cá, eu tenho que ver a câmera. Deixa eu botar aqui. Vimos tanto a predição de Jesus, que estava em Lucas, essa parte aqui em cima, tá? Estava em Lucas e estava em João. Tanto a predição de Jesus aqui na sequência 6 da nossa ordem cronológica da última ceia, assim como a sequência 9, que foi a última sequência que ele estava predizendo quando estava chegando lá no jardim do Getsêmani. A partir daquele momento, Jesus ia fazer suas orações agonizantes e eles iam estar praticamente dormindo. Isso aí são histórias que se seguem, que a gente ainda vai ler também, tá, meus irmãos? Com isso, a gente fecha essa parte da predição, essa sessão maravilhosa. A partir da próxima aula, a gente vai ver todas as sessões, são várias, meus irmãos, que tratam de discursos e orações de Jesus. Então, a gente vai ver várias sessões, todas essas sessões que são referentes a João, capítulo 14, a gente vai ver o capítulo 14 todo, vai ver o capítulo 15 todo, vai ver o capítulo 16 todo, e vai ver o capítulo 17 todo do Evangelho de João. Então, a gente vai gastar um tempo bem interessante aqui, só vendo várias sessões desse discurso de despedida de Jesus, ou discurso de adeus, e da oração sacerdotal de Cristo, quando chegar no capítulo 17 de João, tá, meus irmãos? A partir daí, quando a gente acabar isso aí, vai ser bem longo, vai ser um pouco extenso isso aí. A gente vai seguir para a sequência 8, que é a saída para o jardim, para depois, quando a gente tiver a saída do jardim, vai estar praticamente encerrando, vai ser a última sessão, que a gente já viu, a segunda predição da negação de Pedro. Aí vai ser a sessão que vai tratar para a gente de Jesus no Getsemane. Isso aqui, deixa eu abrir aqui para ver a sessão, meus irmãos. Vai ser a sessão 152. E a partir dessa sessão 152, que vai ser a última dessa etapa, aí sim a gente já entra numa etapa diferente de todo o nosso estudo, que é a etapa da traição, prisão, crucificação de Jesus, que é que vai falar da morte de Cristo, né? Que Jesus é traído, preso, e a gente vai ver Jesus sendo traído, sendo preso, e ele vai para Anás, depois vai para Caifás, que era o sogro de Anás, depois vai para Pilatos, depois Pilatos manda ele para Herodes Antipas, Antipas devolve Jesus para Pilatos, onde Jesus vai ser crucificado. Tudo isso aí nessa madrugada de quinta para sexta-feira, para na sexta-feira às 9 da manhã Jesus já está na cruz. Então, meus irmãos, nós nos encontraremos a partir dessa nova bateria ainda nessa quinta-feira à noite, na sala superior, ainda, na noite em que Jesus seria traído. Nós vamos ter agora uma bateria de estudos a respeito dos discursos de despedida de Jesus, assim como a oração sacerdotal de Cristo. Nos encontraremos na próxima sessão, na próxima aula. Deus abençoe a todos.